A segunda lição que eu penso que, se eu fosse um israelita sentado ali às margens do Rio Jordão, ouvindo essas histórias e olhando para o outro lado, me preparando para atravessar, eu esperaria ser esse tipo de israelita. Eu ouviria essa história e pensaria na seriedade das consequências dos nossos atos diante de Deus. O que é essa história, senão um relato de Esaú colhendo aquilo que ele plantou? E Deus é o mesmo. Nós somos o povo da aliança. E a aliança tem seus termos. Deus tem os seus mandamentos. Deus tem a sua vontade e o seu querer, que está revelado aqui na Escritura. O próprio Novo Testamento nos diz, Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Essa passagem nos fala da seriedade do nosso relacionamento com Deus e a seriedade com que a gente deve levar as coisas de Deus e como nós devemos seguir os termos da aliança e fazer aquilo que é reto diante de Deus. Por último, queridos, querendo trazer uma aplicação para nós, eu pensei em 3 coisas bem breves aqui. Essa passagem nos ensina para nós hoje que nosso Deus é soberano e que Ele realiza os seus planos justos e bons, mesmo através das Rebecas, dos Jacóis e Esaús que existem em cada um de nós. Apesar das escolhas e decisões pecaminosas de suas criaturas, Deus atua fazendo o seu querer e a sua vontade. Essa é a primeira lição. Segundo, esse texto nos ensina que nós não devemos desprezar ou desdenhar privilégios e oportunidades espirituais que Deus nos tem dado. Para mim, essa lição, em termos de aplicação pessoal, é a mais importante. Como eu disse, esse texto, ele mostra Esaú colhendo aquilo que ele plantou. E você não pense que vai ser diferente com você. Não pense que vai ser diferente, do tipo assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou ter um resultado diferente. Se você fizer o que Esaú fez, você vai ter o mesmo resultado que Esaú teve. Se você desprezar as coisas de Deus, se você vender a sua primogenitura por um prato de comida, se você desdenhar as oportunidades espirituais que Deus lhe tem dado, e aqui eu falo especialmente aos jovens da igreja, adolescentes, que crescem no ambiente cristão, que desde cedo aprendem a palavra de Deus, que grande privilégio, que grande oportunidade você tem. Não despreze isso, porque um dia você pode ser como Esaú. Você pode chorar, você pode berrar, você pode clamar, você pode gritar, mas não vai encontrar lugar de arrependimento, porque você deixou passar a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque não é assim a hora que você quer. Não, quando eu ficar mais velho eu vou me converter, vou aceitar Jesus, vou para a igreja, vou começar a andar feito cristão. Não, é quando você quer, não. É quando Deus lhe dá graça, oportunidade, não despreze, para que você não seja profano feito Esaú, porque mais tarde, com lágrimas, ele buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Essa é a lição que eu penso que nós devemos trazer gravada em nosso coração. E por último, queridos, esse texto, para mim, mostra como Deus conduziu a história através dos séculos até seu ápice, que foi a encarnação, morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E Deus continua a conduzir a nossa história rumo à consumação do seu plano, que acontecerá com a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final, e o novo céu e a nova terra. É o mesmo Deus, Ele continua agindo, a sua providência continua trabalhando, cumprindo os seus planos, apesar de você, apesar de mim, apesar do mundo. A história caminha para a consumação. Há um Deus que está no controle de todas as coisas, e eu queria que isso fosse de consolo para você. Nesse momento de sofrimento, de dor, de angústia, de dúvidas, de incertezas que o momento nos traz, que você soubesse disso, que Deus nunca a direção da história deixou de ser tocada pela mão de Deus. Ele está no controle de tudo, da sua vida. Não existe coincidências. Deus é craque em fazer sincronização
como nós vimos aqui, as coisas acontecem no tempo dele, pelo propósito dele. Nem sempre a gente consegue perceber, mas a mão invisível de Deus guia a sua história. Ainda que no momento você não entenda, ainda que você sofra, ainda que você sinta alguma angústia, alguma incerteza, mas nisso você pode confiar. Esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e agora também o Deus de Jacó. Que Ele abençoe sua vida, que Ele guie cada passo da sua história, para que você possa servi-lo de todo o coração e viver para a glória dEle. Amém?